A Rússia acaba de mandar um recado direto aos Estados Unidos em Cuba. E esse recado é simples: Havana não está sozinha. O que está acontecendo agora entre Rússia e Cuba não é apenas mais uma reunião diplomática, nem uma frase bonita para aparecer na imprensa. É um movimento geopolítico importante, porque mostra que a ilha cubana, mesmo pressionado há décadas por sanções e isolamento econômico, continua encontrando apoio fora da órbita de Washington. E isso incomoda Washington. Durante anos, os Estados Unidos tentaram sufocar Cuba economicamente. A lógica sempre foi a mesma: pressionar, limitar, restringir, dificultar o comércio, criar obstáculos financeiros e fazer a economia cubana secar até o país ceder politicamente. Mas o problema para Washington é que o mundo mudou. A velha ordem, onde os Estados Unidos mandavam e todos obedeciam, já não funciona como antes. Hoje, Brasil, Rússia, China, BRICS e outros atores estão ocupando espaço que antes era tratados como domínio exclusivo dos Estados Unidos. E Cuba, por sua posição estratégica no Caribe e por sua história de resistência, volta a ser uma peça central nesse tabuleiro. É nesse contexto que entram as declarações do chanceler russo, Sergei Lavrov. Ele afirmou que Moscou está preparada para oferecer apoio político, econômico e material a Cuba. Ou seja, a Rússia não está falando apenas em solidariedade simbólica, está falando em ajuda concreta para enfrentar as dificuldades que a ilha vem sofrendo. E esse ponto é fundamental. Cuba enfrenta enormes desafios econômicos. Parte deles vem de desafios internos, mas uma parte muito pesada vem das restrições externas, dos obstáculos comerciais, das limitações financeiras e das dificuldades de acessar recursos básicos para manter a economia funcionando. Na prática, isso afeta a vida cotidiana de milhões de cubanos, porque sanção nunca atinge apenas o governo. Quando uma economia é pressionada, quem sente primeiro é o povo, é o cidadão comum pagando o preço de uma disputa geopolítica que foi imposta por fora. E é exatamente aí que o apoio russo ganha peso. Um dos pontos mais sensíveis para Cuba hoje é a energia. Sem combustível suficiente, o país para. O transporte de mercadorias fica mais caro, a produção diminui, os serviços públicos sofrem e a economia inteira entra em pressão. Energia não é detalhe, energia é soberania. Por isso, a cooperação energética entre Rússia e Cuba virou uma peça-chave dessa aliança. Moscou aumentou sua participação por meio de remessas de energia e mecanismos de cooperação para fortalecer a estabilidade do abastecimento cubano. Para muitos observadores, esse é um dos pontos mais importantes da aproximação, porque ajuda Cuba a respirar em meio à pressão econômica. E aqui está o que muita gente precisa entender. Quando a Rússia apoia Cuba, ela também está desafiando a lógica de que os Estados Unidos podem decidir sozinho quem pode negociar, quem pode receber combustível, quem pode crescer e quem deve ser isolado. Essa é a grande mudança. Durante décadas, Washington tratou a América Latina como área de influência própria. Qualquer governo que tentasse seguir um caminho independente era visto como ameaça. Qualquer país que buscasse parceiros fora do eixo tradicional era pressionado. Cuba sabe disso melhor do que quase ninguém. Mas agora, o cenário internacional é outro. A Rússia vê em Cuba um parceiro estratégico, não apenas pela relação histórica, mas também pela posição geográfica da ilha e pelo seu peso político na América Latina. Havana representa resistência a um modelo de dominação que marcou a região por décadas. E Moscou, ao fortalecer essa parceria, mostra que existe uma disputa aberta por influência no hemisfério ocidental. Não é pouca coisa. A aproximação entre Rússia e
Cuba também envolve infraestrutura, desenvolvimento tecnológico e projetos ligados a energias renováveis. Segundo diferentes relatórios, os dois países trabalham em programas voltados para melhorar capacidades produtivas e fortalecer setores estratégicos para o futuro. Isso mostra que não se trata apenas de apagar incêndio. A Rússia não está apenas oferecendo ajuda emergencial. A ideia é construir uma cooperação de longo prazo capaz de dar mais autonomia a Cuba e reduzir a vulnerabilidade da ilha diante de pressões externas. E esse tipo de movimento é exatamente o que mais preocupa quem sempre usou sanções como arma política. Porque um país dependente é mais fácil de pressionar, mas um país que encontra novos parceiros, novas rotas de comércio, novos fornecedores de energia e novas formas de cooperação passa a ter mais margem de manobra, passa a negociar com mais dignidade, passa a resistir melhor. E é por isso que a relação entre Moscou e Havana vai além de Cuba. Esse caso faz parte de uma transformação maior no mundo. A ordem internacional está deixando de ser unipolar e caminhando para uma disputa multipolar. Rússia, China, BRICS e outros países do sul global vêm ampliando sua presença em regiões onde antes a influência ocidental era quase absoluta. A América Latina está no centro dessa mudança. O que acontece em Cuba também conversa com o que acontece no Brasil, na Venezuela, na China, na Rússia, no Oriente Médio e nos BRICS. É a mesma disputa de fundo: soberania contra submissão, cooperação alternativa contra restrições, multipolaridade contra domínio de uma única potência. E isso explica por que o apoio russo a Cuba tem tanto significado. Não é apenas sobre combustível, não é apenas sobre acordos, não é apenas sobre diplomacia. É sobre o direito de um país buscar parceiros sem pedir permissão aos Estados Unidos. É sobre o direito de um povo sobreviver mesmo diante de décadas de pressão. É sobre a construção de uma nova ordem onde Washington já não consegue controlar tudo sozinho. E há setores que defendem as sanções como ferramenta legítima de pressão política. Mas essa narrativa ignora uma realidade básica. Quando as sanções atingem uma economia inteira, a população paga a conta. E isso precisa ser dito sem rodeios. Não existe sanção limpa quando o impacto chega à população. Não dá para falar em pressão política fingindo que o povo não sofre as consequências. No caso de Cuba, esse debate é ainda mais evidente, porque a ilha convive há décadas com medidas que dificultam seu desenvolvimento e limitam sua capacidade de se recuperar economicamente. Nesse cenário, Moscou tenta usar mecanismos multilaterais para canalizar ajuda e cooperação, reduzindo obstáculos e facilitando o acesso a recursos necessários para a população cubana. Ao mesmo tempo, reforça uma mensagem política: Cuba não está isolada como Washington gostaria. E essa mensagem pesa, porque o mundo está mudando em ações concretas, não apenas em discursos. Essa mudança aparece em remessas de energia, em projetos de infraestrutura, em acordos tecnológicos, em investimentos, em cooperação internacional e em novas alianças que começam a redesenhar o mapa do poder mundial. A geopolítica, no fim das contas, não fica apenas nos palácios e nas reuniões de chanceleres. Ela chega na vida real, chega no preço do combustível, chega no abastecimento, chega na indústria, chega no emprego, chega no prato da população. Por isso, um movimento entre Rússia e Cuba precisa ser observado com atenção. A grande pergunta agora é: o que vem pela frente? Essa aliança vai continuar se fortalecendo? A cooperação econômica
econômica e tecnológica vai crescer, novos projetos estratégicos serão anunciados, Cuba conseguirá reduzir parte da pressão que sofre há tanto tempo, ainda não dá para responder tudo com certeza. Mas uma coisa já está evidente: a relação entre Moscou e Havana entrou em uma nova fase de consolidação, e os efeitos disso podem ultrapassar o Caribe. Quando dois países fortalecem seus laços em meio a tensões internacionais, isso pode alterar equilíbrios regionais, abrir espaço para novas parcerias e inspirar outros países que também buscam mais autonomia diante das pressões externas. O que está acontecendo hoje mostra que o tabuleiro geopolítico continua se movendo. As alianças já estão mudando. A influência dos Estados Unidos já não é intocável. E países que antes eram tratados como isolados estão encontrando novas formas de resistir. No fundo, essa história revela uma verdade que o Washington tenta esconder. Bloqueio pode ferir, sanção pode sufocar, pressão econômica pode criar dor, mas nada disso apaga a vontade de soberania de um povo. Cuba vive um momento difícil, sem dúvida, mas o apoio russo mostra que a Havana não está sozinha. Existe uma disputa em curso, e essa disputa envolve energia, economia, influência política e o futuro da América Latina dentro de uma nova ordem mundial. E talvez esse seja o ponto mais importante. O mundo já não aceita tão facilmente que uma única potência decida o destino de todos os outros países. A multipolaridade não nasce de discurso bonito. Ela nasce de acordos, resistência, interesses e alianças concretas. E a relação entre Rússia e Cuba é mais um sinal de que essa mudança já começou. Agora eu quero saber a sua opinião. Essa aliança entre Rússia e Cuba vai crescer ainda mais nos próximos anos? Estamos vendo uma nova etapa de equilíbrio multipolar na América Latina? Ou os Estados Unidos ainda vão tentar aumentar a pressão contra a Havana? Deixe sua opinião nos comentários, porque esse debate é importante para entender para onde o mundo está caminhando. E se você acompanha esse tipo de análise, já se inscreva no canal, deixe o like e ative as notificações.